Existem momentos que uma tecnologia melhora e existem momentos em que uma era termina. Hoje você tem uma escolha: continuar acreditando que o diagnóstico veterinário é tudo que ele pode ser, ou descobrir uma verdade que está prestes a mudar tudo. Durante séculos, acreditamos que enxergar era suficiente. E durante quase 500 anos, essa responsabilidade esteve nas mãos de uma única tecnologia: o cérebro humano. Hoje você tem uma escolha: continuar vendo o diagnóstico como ele sempre foi ou descobrir que ele pode se tornar. Bem-vindos à quinta era do diagnóstico veterinário. Durante séculos, a humanidade viveu no escuro. Nós víamos o corpo, víamos os sintomas, víamos a febre, a dor, a fraqueza, a morte, mas não víamos o que estava por trás. Até que em 1590, uma invenção mudou o mundo: o microscópio. Pela primeira vez, o ser humano saiu do macro e entrou no micro. Pela primeira vez, percebemos que existia um universo inteiro escondido, onde os olhos não alcançavam. Foi ali que começou a grande virada do diagnóstico. Mas a evolução não veio rápida. Décadas se passaram, até que as primeiras células sanguíneas fossem observadas. Mais décadas até que a palavra célula fosse descrita. Mais tempo ainda até que as hemácias fossem reconhecidas em sua forma. E pasmem, a primeira contagem quantitativa de hemácias só veio mais de 262 anos depois da invenção do microscópio. 262 anos para transformar o invisível em números. Essa foi a primeira grande era do diagnóstico, a era em que aprendemos a enxergar. As células brancas estavam ali, presentes, importantes e decisivas. Mas ao microscópio pareciam quase invisíveis. Eram iguais, quase transparentes, sem identidade. Até que a coloração revelou aquilo que estava escondido e mudou tudo. Paul Ehrlich viu que diferentes partes das células reagiam de maneiras diferentes aos corantes. Algumas estruturas tinham afinidades por corantes ácidos, outras por corantes básicos, outras se revelaram de forma neutra. Pela primeira vez, o sangue deixava de ser apenas vermelho. Ele começava a contar uma história. Depois vieram Romanovsky, Wright e Gienza. O núcleo ganhou cor, o citoplasma ganhou contraste. As diferenças começaram a aparecer. Nascia ali a base do hemograma que usamos até hoje. A segunda grande era do diagnóstico foi essa, a era em que o invisível ganhou cor. Mas ainda havia um problema: contar células. Manualmente era lento, cansativo, limitado e não escalonável para o momento que a humanidade passava: a Guerra Fria. O risco de bombas nucleares serem acionadas e o resultado desastroso que poderia causar para a saúde dos seres humanos era enorme. Como monitorar manualmente as alterações sanguíneas de uma possível contaminação nuclear em uma população inteira de forma imediata? Até que o engenheiro autodidata chamado Wallace Coulter olhou para o sangue de outro jeito. Ele não era médico, ele não era patologista, mas foi ele que desenvolveu, no porão de sua casa, o primeiro contador automatizado de células do mundo, utilizando o princípio de impedância elétrica. Um pulso, um sinal, uma célula. Nascia a impedância elétrica aplicada à hematologia. O que antes levava cerca de 20 minutos na microscopia passou a ser feito em segundos. A máquina não se cansava, não se distraía, não perdia o ritmo. A terceira grande era do diagnóstico chegou, a era em que a máquina começou a contar mais rápido e melhor que qualquer ser humano. Mas contar ainda não bastava. Era preciso diferenciar principalmente as células brancas. A impedância sentiu volume,
Mas a medicina precisava ir além do tamanho. Foi então que a luz entrou na história. A citometria de fluxo, os lasers, a classificação automatizada. A máquina começou a reconhecer diferenças que antes dependiam exclusivamente do microscópio. Nas décadas de 70 e 80, a hematologia automatizada ganhou força e precisão. A velocidade, o avanço parecia inevitável, mas então algo aconteceu. Nada. Durante meio século continuamos dependendo do mesmo processo. A conferência da lâmina, a leitura do esfregaço, A sedimentoscopia urinária, o parasitológico, a interpretação dos padrões, a dependência de treinamento, a dependência de experiência, a dependência de tempo, a dependência de olhar humano e algo que incomoda muito, a variabilidade. E aqui começa a verdade que o mercado veterinário conhece muito bem. O problema não é só fazer exame. O problema é fazer exame bom, rápido, interpretável e disponível no momento mais crítico. Porque a urgência não escolhe horário comercial. Ela chega à noite, no final de semana, no feriado, no plantão. O laboratório não está disponível. O patologista não está disponível. O especialista não está disponível. Mas a doença está. A infecção está. A urgência está. E alguém precisa decidir. Quem? O plantonista, sozinho, sob pressão, agora. Não existe crítica gratuita. Existe realidade de mercado. Muitas vezes, quem está na linha de frente é um profissional recém-formado, com pouca vivência em clínica veterinária laboratorial, tentando fazer o melhor possível em uma situação difícil. E neste caso, quando o diagnóstico e o tratamento atrasam, tudo fica mais caro. Custa a confiança do responsável, custa a reputação, custa faturamento, mas principalmente custa risco para o animal. Esse é o custo invisível do diagnóstico veterinário. O custo do atraso, o custo da dúvida, o custo da variação, o custo de não ter apoio técnico justamente no momento mais crítico. E se a morfologia acontecesse imediatamente, na hora que você precisa, sem esperar, sem cansaço, sem variação, sem indisponibilidade, sem interrupções, sem erros, 24 horas por dia, 365 dias por ano. E se o diagnóstico pudesse enxergar além da visão humana? E se o exame viesse com imagens, evidências, parâmetros e rastreabilidade? E se o diagnóstico não entregasse apenas números, mas contexto e indicações? E se o seu plantão tivesse apoio técnico 24 horas por dia, 7 dias por semana? Hoje, depois de quase 500 anos da invenção do microscópio, começa uma nova era no diagnóstico veterinário brasileiro. Morpheus Vet, a primeira plataforma de diagnóstico veterinário com microscopia real, automação e inteligência artificial integrada. Não é apenas um equipamento, é um agente de diagnóstico, um novo aliado para o médico veterinário, um novo padrão para a medicina veterinária, um novo nível de confiança para o responsável, um novo capítulo para a medicina veterinária no Brasil. Morpheus Vet, o diagnóstico além da visão. Começamos contando células, passamos a classificá-las. Agora começamos a compreendê-las. O Morpheus Vet é uma plataforma multifuncional que executa hemograma, exame de fezes, exame de urina e testes de imunofluorescência em um único sistema, um único equipamento. Ele une microscopia real, automação, inteligência artificial e laudos com evidência visual. Você não prepara reagentes, você não ajusta foco, você não procura campos, você não produz lâminas manualmente, você não perde tempo. Enquanto você continua atendendo, o Morpheus Vet trabalha, analisa, compara, reconhece, classifica, documenta, correlaciona. A execução foi pensada para ser simples, rápida e intuitiva. Inserção dos dados do paciente e da amostra, preparação e inserção da amostra no equipamento, play, só isso. São 754 campos analisados na hematologia, com diferencial leucocitário em 7 partes,
42 parâmetros e fotos reais da célula do animal. 4.136 campos analisados no parasitológico. 29 parâmetros, incluindo ovos de parasitas, protozoários intestinais, micro-organismos e flora intestinal, elementos celulares e produtos da digestão. Tudo com fotos. 112 campos analisados na sedimentoscopia urinária, com 29 parâmetros, incluindo ali cilindros, cristais, células, micro-organismos patogênicos e mais 8 exames de imunofluorescência, como lipase pancreática felina e canina, proteína C reativa, soro amiloide. O resultado aparece na tela, no software e no celular, com dados e com imagens reais, com evidência. Nenhum ser humano faz isso, nenhum laboratório faz isso, nenhum microscópio faz isso. Ele não substitui o médico veterinário, ele fortalece o médico veterinário. Ele coloca informação qualificada na mão de quem precisa decidir e na hora. Antes de confiar em um diagnóstico, você precisa confiar em quem está olhando. Então vamos falar sobre quem está olhando? O Morpheus Vet traz ao Brasil a tecnologia da Ozeli, uma empresa reconhecida internacionalmente por sua inovação em diagnóstico com inteligência artificial. O algoritmo da Ozeli foi reconhecido pela Conferência Mundial de Inteligência Artificial, a WAIC, em 2022 como o melhor algoritmo de diagnóstico. E em 2026, a IA do Morpheus Vet recebeu o German Innovation Award Gold pelo avanço da nova geração da hematologia. 40 milhões de amostras, milhões de imagens celulares. Especialistas do mundo inteiro, anos de treinamento, uma base impossível para qualquer profissional acumular durante a sua vida, não tem como. E aqui existe uma diferença brutal entre a curva de aprendizado humana e a curva de aprendizado da inteligência artificial. Um patologista humano leva anos para treinar o olhar, anos vendo células, anos comparando padrões, anos errando, corrigindo, refinando. E mesmo depois de ano, esse olhar continua humano. Ele cansa, ele varia, ele depende de contexto, ele depende do momento. A inteligência artificial trabalha de outro jeito. Ela aprende com volume, com a repetição, com bancos de dados, com comparação e com consistência. O Morpheus Vet não substitui conhecimento, ele multiplica o conhecimento. E a inteligência do Morpheus Vet não para na imagem. O software auxilia o médico veterinário na construção do raciocínio clínico. Você insere os dados do animal, os sinais clínicos e as informações da anamnese. A plataforma organiza possibilidades de diagnóstico, sugere caminhos de investigação e indica exames complementares que podem ajudar na confirmação do seu diagnóstico. Você também pode inserir exames de imagem, como ultrassom e raio-x, para ampliar o contexto clínico. E o sistema ainda pode apoiar a escolha de condutas e medicamentos com alertas de dose e segurança. Tudo isso de forma imediata, acessível e integrada ao fluxo da clínica. Não é para tirar o médico veterinário do centro da decisão. É para colocar mais informação, mais segurança e mais suporte nas mãos dele. Agora, pense no impacto disso dentro do seu negócio. Pense no plantão. Pense naquele paciente que chega grave às 23 horas da noite. Pense no tutor angustiado. Pense no profissional que precisa decidir rápido. Pense na ausência do laboratório externo. Pense na demora do resultado. Pense na insegurança de interpretar tudo sozinho. Agora, imagine esse mesmo cenário com o Morpheus Vet. Exame na hora, imagem na tela, laudo com evidência, apoio da inteligência artificial, suspeitas clínicas organizadas, exames complementares sugeridos, resultado disponível no celular. Isso muda o atendimento. Isso muda a experiência do tutor. Isso muda a percepção do valor da sua clínica. Isso muda a capacidade do seu faturamento. E, principalmente, muda a segurança da tomada de decisão do médico veterinário. Porque diagnóstico rápido não é luxo. Diagnóstico rápido é conduta mais rápida. Conduta mais rápida é tratamento mais assertivo. Tratamento mais assertivo é melhor experiência. Melhor experiência gera confiança. Confiança gera retorno. Retorno gera indicação.
Indicação gera crescimento. Esse é o impacto real do Morpheus-VET. Mas não acredite apenas no que estamos dizendo. Veja agora o que os médicos veterinários falaram quando usaram o Morpheus-VET. Realmente vai agregar valor ao atendimento, vai agregar valor ao processo diagnóstico, ao acompanhamento do paciente e vai agregar valor financeiro também essa noção essa experiência que o tutor vai ter. É legal demais isso. Cara, é um negócio fantástico. A tecnologia tá ficando uma coisa de doido. Em geral, o que achou? Eu já vim alertando, né, sobre essa questão de máquinas que vão ler pela morfologia, que acho que é o que mais chama atenção. Então, não é por tamanho, granulosidade, impedância, nada disso. Ela está avaliando diretamente pela morfologia. E pela morfologia, ela tem a capacidade de avaliar critérios que a gente não consegue. Olha o tanto de célula que tem. Sim, é muito legal. Tanto de leucócitos. Muitos leucócitos. Superou as expectativas quando a Nath falou. É uma máquina para outro fim, né? Eu nunca imaginava que era. Não, aí aqui você vai fazer só a curva. Algum que teve um resultado muito diferente, aí tudo bem, você vai fazer uma análise daquele ali, mas é específica. A gente está ganhando tempo exatamente desse do microscópio. A gente está liberando o patologista para analisar o que ele precisa analisar, que a gente está cortando esse tempo. Então você está eliminando aí 90% dessa parte. Isso é bom demais. Você está falando. Se você pegar todo o processo, desde a coleta aqui, pra gente fazer, é menos de 10 minutos. Né? Depois de treinado, a pessoa treinada, né? Não, você falar isso daí, falar, não, é 10 minutos, um esquema de emergência, tá ótimo. Claro. E a interface é muito, muito simples, muito amigável, fácil de manusear, fácil de manusear no site. A integração dele sendo por rede facilita demais. Eu abro do meu consultório, eu preencho os dados, faço o pedido do exame, enquanto daqui a pouquinho está rodando lá com uma outra equipe, sabe? Então facilita demais isso. Que eu percebo que o que falha no exame que eu ofereço é justamente a leitura de lama. É literalmente isso aqui que falta. E mesmo que eu ainda faça alguns esfregaços de meio, eu não tenho tempo, então eu faço alguns esfregaços porque eu acho interessante. E às vezes para poder avaliar estrutura mesmo de massa, mas eu capaz de identificar essas células no dia a dia. E de uma rotina de hospital 10 minutos, cara, o tempo tá excelente. Assim. E aqui você vê. E você não precisa avisar nada, né? Porque imagina um hospital, pegar o pessoal da clínica. Ele não precisa bater na sua porta, perguntar se o movimento tá pronto. Porque a hora que tá pronto já tá no celular dele. Joga no celular, ele tá ligado no Wi-Fi e chegou no celular dele. Ele só vai clicar, aquele link é permanente, porque tá todo mundo na mesma rede, certo? Todo mundo na mesma Todo mundo na mesma rede. Ele só link tem permanente. Link permanente. Ele só tem que ficar atualizando, ver se tá aí. Ele não tem que bater, ficou pronto. Ou logar em sistema pra ver se ficou pronto. Não, tá lá já. Tá lá no celular dele. Isso também é legal. Isso aqui a gente salva. A gente tem muita dificuldade de fazer, de ter confiabilidade em alguns exames de fezes de laboratório. Mas é um que a gente sabe que nem todo patologista gosta de fazer. É um exame que dá trabalho, você tem que fazer uma leitura de lâmina demorada e às vezes no dia a dia corrido do patologista ele não despende o tempo necessário para fazer um bom exame de fezes. E aqui eu tive 3.000 imagens. 3.400 imagens então, em menos de 10 minutos. Então isso faz muita diferença. Quanto vale uma plataforma que reúne hemograma, morfologia, urinálise, parasitologia, imunofluorescência e a clínica, suporte diagnóstico, disponibilidade contínua? Essa é a pergunta que todos devem estar se fazendo. Antes de revelar, precisamos colocar algumas coisas aqui na mesa para que vocês possam entender. Um equipamento veterinário de hematologia de 5 partes com impedância e citometria de fluxo a laser pode chegar a cerca de R$90 mil no mercado. Um equipamento de 6 partes com reticulócito pode chegar aí aproximadamente a R$150 mil. E quanto custaria um equipamento de 7 partes? Com reticulócitos, neutrófilos, bastonetes, neutrófilos segmentados e neutrófilos hipersegmentados. Nem sequer está disponível aí hoje em dia no mercado brasileiro. Ou seja, não tem preço ainda. Um equipamento de imunofluorescência pode variar entre R$12 a R$24 mil. Um bom microscópio com imersão para hematologia, urina e parasitológico custa pelo menos R$6 mil. Mas o microscópio não vem com um patologista dentro. Você ainda precisa de alguém
experiente para ler as lâminas. Precisa de disponibilidade, precisa de treinamento, precisa de consistência, precisa de suporte fora do horário comercial e ainda entra o ponto que quase ninguém coloca na conta. Quanto custa não ter esse suporte no plantão? Quanto custa perder um tutor por uma experiência ruim? Quanto custa atrasar uma conduta? Quanto custa depender do laboratório externo em uma emergência? Quanto custa ter uma equipe insegura decidindo sozinha? Quanto custa a reputação da sua clínica? Quanto custa um erro de um laboratório externo? Esse valor não aparece no boleto. Mas ele aparece no seu faturamento. Ele aparece na confiança, ele aparece na recorrência, nas indicações, aparece no crescimento. Se somarmos apenas os equipamentos tangíveis, já estamos falando de um investimento entre 130 a 180 mil reais. E isso sem considerar o profissional experiente, a disponibilidade de 24 horas, a redução de variação, a experiência do tutor e o impacto comercial para a clínica. Então, quanto deveria custar o Morpheus VET? 130? 150? 180 mil reais? Pois é, só que não. O que você imagina de um equipamento desse? O que sairia para o mercado hoje? O dobro? Ops, 85, 170? 170 mil. É. Um pouco alto, né? E se eu te falar que esse sistema, tudo isso vai custar 85 mil reais? O preço da minha máquina? O preço que seria da minha máquina se eu fosse comprar agora? Isso. Bem interessante, bem atrativo. E se eu te falar que o hemograma dele custa R$17,90? Mentira que R$17,90 custa meio. Custa meio, não vem não, mentira. R$17,90 o teste. Com reticulócito, com tudo. Sério? Sério. Você vai me dar esse levantamento? Você que está acostumado, você já fez investimento, você já sabe mais ou menos quanto custa o teste, quanto custa um equipamento no mercado. Qual o valor que você acha que seria o valor de um equipamento desse, um maquinário desse? Que trabalha com microscopia digital, que te dá tudo isso aí que você falou, né? Todas essas vantagens, e ele tem múltiplos testes no mesmo equipamento, né? Urina, fezes, o hemograma completo, né? E a imunofluorescência. Qual o valor que você acha que seria um equipamento desse no mercado hoje em dia? Tomando como base o valor dos equipamentos de hematologia, pensando só nisso, algo em torno de uns 120 mil, 150 mil. Mas se eu te falar que esse equipamento está 85 mil reais? Realmente um preço muito legal e que te agrega valor. A gente está falando de exames que eu posso fazer de todos os pacientes que entrarem na clínica. Então a rotatividade do uso vai ser alta. Então a rentabilidade. Eu ia falar, ele vai fazer provavelmente ele vai fornecer aqui os diagnósticos diferenciais com base nessas informações. Isso. Aí você junta mais dados. Nossa, é legal demais. Nossa, é muito legal. O valor da plataforma Morpheus VET é de R$ 89 mil reais. Mas hoje, nesse lançamento, a Foco VET preparou uma condição especial. Preço de lançamento, R$ 69 mil reais. Sim, R$ 69 mil reais para uma plataforma que reúne hemograma avançado, microscopia real, inteligência artificial, urina, fezes, imunofluorescência, imagens, evidências e um apoio à decisão em um único sistema. Isso não é só compra de equipamento, é uma mudança de patamar. Há momentos em que a tecnologia evolui e há momentos em que uma era termina. 1590 mudou a forma como enxergamos. 2026 mudou a forma como diagnosticamos. Hoje o médico veterinário tem uma escolha. A pílula azul, continuar na realidade que já conhece, a realidade da espera, da dependência externa, da variação humana. Do plantão sem apoio, do diagnóstico limitado por tempo, equipe e disponibilidade. Ou a pílula vermelha. A verdade sobre o novo diagnóstico veterinário, um diagnóstico com imagem, com inteligência artificial, com rastreabilidade, com apoio clínico, com resultado rápido, com evidência nas mãos, com disponibilidade quando o veterinário mais precisa.
Morpheus Vet não chegou para ser mais um equipamento na bancada. Ele chegou para mudar a forma que a medicina veterinária brasileira enxerga, interpreta e decide. Morpheus Vet, o diagnóstico além da visão. As unidades com condições de lançamento são limitadas. Faça agora a sua reserva pelo link que está na tela. Você também vai receber pelo WhatsApp e pelo e-mail o link para fazer a sua reserva. Porque depois de hoje, o diagnóstico veterinário nunca mais será o mesmo.